começar? Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um estudo do livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese, toda quinta-feira, 20 horas, aqui no Seja. Aos internautas que também assistem a esse estudo, sejam bem-vindos e que a paz esteja conosco ao longo do nosso estudo. Hoje a Márcia não vai estar presente, infelizmente, coisas da vida. Semana que vem, se Deus quiser, ela estará. Bom, vamos fazer o evangelho, antes de mais nada. Vamos ver qual é a lição de hoje, que precisamos ouvir. Nossa, de novo, amai os vossos inimigos. Aí ele começa assim de cara, ó, retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente, há equívoco quanto ao sentido da palavra amar nessa circunstância. Jesus não pretendeu por essas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa ao irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia do amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve no eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação do amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele prescreve se dê o mesmo valor no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversos matizes de um sentimento, cabe à razão estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções, incondicionalmente, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre, em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente restituir-lhes todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Está claro, né, gente? Ainda é difícil para nós, mas é um exercício. Leamos sempre esse capítulo 12 do Evangelho, item 3. É muito bom. A gente vai absorvendo esses conceitos e isso vai ajudando a gente nos momentos difíceis de trabalhar. Porque a gente faz as coisas no automático, né? E esse automático precisa ser mudado na medida que a gente vai aprofundando o estudo, aperfeiçoando nossas ações, exercitando com o conhecimento, né, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no trânsito, enfim, em todas as nossas atividades. Esse exercício do dia a dia é que vai nos trazer uma melhora na medida em que no futuro a gente vai olhar para isso, que hoje nós achamos ainda difícil, e vamos dizer: nossa, eu já conquistei pelo menos uma parte disso. Eu já estou assim, ou já estou melhor do que eu era. Nós estávamos falando antes, né? Essa avaliação da melhora, muitas vezes não se dá de uma palestra para outra. Às vezes você precisa de um ano inteiro para olhar para trás e falar: nossa, no início do ano eu sabia bem menos. E não é só o saber, eu estava bem menos, e agora estou melhor. Então, essa passagem vem sempre, né, gente? Nossa Senhora. Porque a gente precisa escutar sempre, não é verdade? Bom, hoje nós vamos entrar no capítulo, me ajudem aí, 13? Eu já estava no 14 aqui. O nascimento e morte da matéria, concentração dinâmica e desagregação atômica. Eu queria... 14? O 13 e o 14 são uma continuidade, né? Nascimento e morte da matéria. Alguém sabe quando é que a matéria nasce? Alguém? O que é a matéria? Como é o nascimento da matéria? Quando ela começou a se dar nesse universo que nós estamos? Big Bang, vocês estão familiarizados com essa teoria científica do Big Bang? 13,8 bilhões de anos, o universo deu-se à luz.
né? Fiat Lux. Nós espíritas entendemos que não houve esse início, que a vida é eterna e que antes disso já existia muita coisa. Mas vamos focar no que a ciência entende. Então, Big Bang, o início do Big Bang é uma evolução que sai de um ponto infinitesimal em milhares de segundos, milhares de segundos depois da explosão, começam a aparecer os primeiros elementos. Porque essa explosão inicial, nós entendemos como o hálito divino, a expansão, a emanação do fluido vital, do princípio inteligente da natureza. Nós vamos ver o Divaldo. Eu separei uma falinha do Divaldo aqui, né? Eu botei lá no grupo, mas vou fazer aqui para a gente fazer uns comentários. Ali é o início. E o que ele emana ali? Sementes. Sementes que têm o potencial do todo. Do todo. O que é o todo? É chegar a ser humano? Não. É chegar a ser Deus, com letra minúscula. Então, naqueles milionésimos de segundos, o cosmos está muito quente e começam a aparecer as primeiras partículas, subpartículas. E passa um tempo e começa a aparecer os primeiros quarks, que hoje a ciência entende como quark, a subpartícula do átomo. E aqueles quarks em profusão, em incandescência, em explosão, vão ampliando cada vez mais, né, a velocidade da luz. E eles vão formando outros elementos, né? Nós já conversamos aqui sobre isso. Então a matéria nasce lá. Nasce no Big Bang, no primeiro instante da criação. Mas esse espaço entre o zero ao início da matéria tem uma fase que é uma fase que ninguém entende. Mas a gente entende como a preparação daquele plasma divino, que nós não sabemos exatamente o que é. Essas sementes estão ali em profusão e se proliferando, como células se proliferam, né, numa rapidez muito grande. E esse plasma se expande através dos bilhões de anos, formando tudo que nós conhecemos em termos de matéria. Então, a matéria bariônica, que é a matéria que está naquela tabela. A Márcia deixou a apresentação da semana passada? Nós vamos botar. Mas antes disso, eu quero passar o Divaldo. Então, a matéria bariônica, que a gente chama de bariônica, é a matéria que está na tabela periódica. Todo mundo conhece uma tabela periódica, já viram? Então, ali você tem, desde o hidrogênio até o urânio, os elementos que nós conhecemos como matéria. Está aqui. Tudo que é visível para nós, até o que é invisível também, porque nós aqui estamos envoltos em oxigênio, que está na tabela periódica. Nitrogênio, né? Tem vários elementos que são gases, que nós não percebemos, mas que fazem parte da matéria bariônica. Agora, a matéria bariônica representa, olha aqui, ó. Então nós temos lá em cima, o hidrogênio. Isso aqui é... Ah, não. Ah, sim, deixa eu ver. Não? Tá. Então nós temos o hidrogênio no primeiro período aqui da tabela periódica, e os seus elementos que chamam de... Esses elementos estão mais ou menos dentro de um grupo que tem semelhanças químicas. E todos os elementos que estão na vertical têm semelhanças químicas e são a matéria que nós conhecemos. A matéria que hoje nós conhecemos na Terra, vamos falar de Terra, senão fica muito efêmero, né? O que nós conhecemos na Terra é a matéria da crosta, é a matéria
dos vegetais, né? A matéria dos animais, a nossa matéria, a matéria que nos cerca, né? Tudo é feito de um desses elementos aqui. Nossos sextilhões de átomos, que formam um corpo físico de um ser humano, estão aqui. É hidrogênio, é oxigênio, é hélio, é alumínio, boro, carbono, muito carbono, né? Cadeia do carbono. Nós somos seres carbônicos, né? Se você olhar lá a química orgânica, é tudo C, metano, C, quatro hidrogênios. Então, você começa a ter ligações desses átomos para formar substâncias, moléculas, quando se fala de química orgânica. Na química inorgânica, cria pedra, rocha, massa, tudo que não é vivo, que não tem tudo que não tem célula. Vamos pensar dessa forma, e que nós manipulamos para existir. Então, nós construímos casas, né? Nós fabricamos carros, nós pavimentamos ruas, nós compramos móveis, camas, enfim, tudo isso é feito de algum tipo de elemento que está aqui, certo? Os metais, os ametais, está ali zinco, ferro, todos os metais estão aqui, cobre, zinco, cobalto, níquel, manganês, está vendo? Titânio, os mais conhecidos aqui. Potássio já está já é um elemento que faz parte da cadeia orgânica. Faz parte do nosso corpo físico, né? As bainhas de mielina, por exemplo, tem muito potássio, muito sódio, berílio, lítio, magnésio, sódio, cálcio, né? Nossos ossos são feitos de quê? De cálcio, né? Então, nosso corpo físico é formado por matéria que está aqui nessa tabela periódica. São 92 elementos. Cada elemento tem um número, que a gente chama de próton, de número atômico, que é formado por um próton e um nêutron, no caso do hidrogênio. É o que está no núcleo do hidrogênio. O que está em torno dele é o elétron. Então, um elemento como o hidrogênio tem um próton, um nêutron e, na sua eletrosfera, tem um elétron rodando. O que faz um elemento ser é apenas isso. É a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que ele tem. Então, você percebe que do hidrogênio com 1, o hélio com 2, estrelas, hélio, hidrogênio. Pode olhar. As estrelas que a gente vê nos céus, as galáxias, os sóis, 90% do seu material atômico é formado por esses dois elementos. Então as estrelas são matéria bariônica? São. E ali está uma profusão de forças trabalhando, inclusive alimentando mundos, porque elas espargem também elementos, não só hidrogênio e hélio, mas também outros elementos que nós nem percebemos, ok? Que nem estão nessa tabela. Mas vamos voltar para a tabela periódica, para matéria bariônica. Então, Mendeleev, que foi um cientista, ele fez essa tabela para organizar os elementos e, pesquisando a sua estrutura. Pois não. Não, porque é bárium. Bárium é matéria que tem... Não, o nome bárium é um nome científico, que representa matéria que tem próton, nêutron e elétron. Então, é a matéria que nós conseguimos perceber. Então, todos esses elementos, você percebe que o hidrogênio tem um... Aqui
deixa eu ver, o ouro tem 79, peso. O ouro tem 79 prótons, 79 nêutrons no seu núcleo e 79 elétrons rodando em várias camadas. Então, a gente, na linha de que tudo evolui do átomo ao anjo, os elementos também estão evoluindo. Cada um adquirindo mais elétron, mais próton, mais nêutron, mudando de categoria ao longo dos milênios. Então quer dizer que o hidrogênio pode virar um urânio? Sim, tudo é evolução. Ok? Isso é um processo que é milenar e que faz parte do processo de formação de estrelas, fusão nuclear e explosão, emanação dessa massa de elementos pelo universo, que está se expandindo, formando o quê? Novas estrelas, novos mundos. E chega um momento em que o mundo, como o nosso sistema, essa galáxia, chega a um ponto que começa a admitir elementos e estrelas que já estão num grau de crescimento, digamos assim, e que ela se expande, explode e cria planetas. Então, tudo tem uma relação e uma continuação. Nada aparece do nada. Tudo tem uma evolução. E, no nosso caso, o nosso Sol chegou a um momento em que ele teve uma explosão e criou vários planetas que começaram pela gravidade a circular em torno dele. E um deles é o nosso planetinha aqui. Nosso planetinha que passou por milênios, bilhões de anos, em processos de depuração material e mineral, né? A gente vê na história aí os vulcões, tudo que aconteceu naquela fase da criação da Terra, até o momento em que esse orbe está pronto para receber energias cósmicas que vêm de outras estrelas, que vêm de outros orbes, que ele está apto a ser, digamos, fecundado por uma essência espiritual mais amadurecida, que não é mais o princípio inteligente que foi criado lá atrás. Certo? E esse bombardeio do planeta, desse grupo de cargas, né, cósmicas, já numa condição em que o planeta já tem condição de criar matéria orgânica, através de vórtices que são criados em alguns elementos, começam a aparecer os elementos mais rudimentares. No caso dos elementos, no caso a vida, como nós conhecemos, as primeiras bactérias, lá nos fundos do oceano, e ali a vida começa a se proliferar no planeta, né? E todo mundo sabe o processo, né? Darwin explica bem isso, sai dos oceanos, passa para os mares, para a terra, répteis, e assim vai. Então, vai a evolução do ser humano, evolução da essência, né? Da essência divina, passando por todos os mundos, todos os campos do conhecimento, através das reencarnações dessas essências em vários momentos, até chegar aos seres já, os mamíferos, que são mais próximos a nós, né? E até que a gente chega aos símios, que também são evolução de toda dessa essência, e a gente chegamos à nossa fase existencial, que é a fase humana. Tá? Bom, então, bariônica. Matéria bariônica é tudo que nós vemos e tocamos e conseguimos perceber. A matéria do perispírito é bariônica?
Será que o perispírito... A gente desencarna. Quando desencarnamos, nosso corpo físico, que é formado desses elementos, são 6 trilhões de átomos. Esses átomos são espargidos pela natureza e são reaproveitados em outros elementos. Mas o que sai, o que continua, nós espíritas entendemos que é o perispírito, que protege e encapsula a essência primordial, que é o espírito, que é a inteligência, que é a percepção, que é a essência espiritual já madura, no caso dos humanos, madura para o nosso entendimento ainda. Então, hoje os cientistas já admitem o seguinte, que 5% da matéria do universo é matéria bariônica. As estrelas são formadas, a maioria, por hélio e hidrogênio. Tem lá outros elementos também, dependendo do tipo da estrela, da idade da estrela. Outros elementos também são espargidos da estrela e alimentam mundos, né? E 95%? Por que seria? Então, tem 95% que ninguém entende ainda. Aí os cientistas estão falando em matéria escura e energia escura. Eles entendem como... A matéria é escura não é porque ela é escura, é porque eles não conseguem ver energia ali, não conseguem ver massa ali, né? Mas tem alguma coisa, porque essa matéria escura, ela agrega galáxias, ela faz elas se aproximarem. Força de atração as une. Por exemplo, a Terra está fadada a se aproximar de Andrômeda. Nos próximos bilhões de anos, essas duas galáxias vão se fundir, a Via Láctea e Andrômeda. A energia escura é aquela energia que faz com que essas galáxias se afastem. A velocidade de mais de 300 km por segundo. Então está todo mundo viajando, né, no mundo, no universo, né, expandindo, está cada vez expandindo mais, e nós fazemos parte dessa viagem. E por que a gente tem contato com essa matéria bariônica? Porque nós, espíritos, precisamos da matéria para reencarnar. Nós precisamos da experiência num planeta como a Terra, como em outros mundos, para que a reencarnação seja uma forma de educação para nós. A vida é educação, é aprendizado. Nós viemos aqui, não viemos a passeio, viemos com metas e planejamento elaborado, com objetivo de crescimento. Crescimento de quê? Do psiquismo. De forma que nós, na medida que vamos reencarnando várias vezes, vamos ampliando, né? Assim como o psiquismo inicial começou lá do nada, lá do fluido cósmico universal, e foi se ampliando, se ligando a outros psiquismos e ampliando os seus conhecimentos. Então, nós hoje já temos essa percepção, essa necessidade de nos agrupar, né? Sabemos que não somos seres que fomos feitos para viver isolados, nós temos necessidade de nos socializar. E quando ele fala aqui em amai os vossos inimigos, não é só pelo fato de você ter uma vibração melhor, é o fato de você estar agregando mais seres, mais irmãos no teu relacionamento, e essa humanidade poder crescer junta. Esse é o objetivo maior, que os espíritos possam progredir. Essa é a essência de tudo que nós estamos fazendo aqui. E esse progresso passa pelo exercício do amor. Então, praticando o amor, exercitando no dia a dia, nós vamos purificando nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, de forma que a gente vai sentindo aquela sensação de bem-estar, de harmonia. Somos deuses. Imagine deuses raivosos, com um monte de problema que nos acontece no dia a dia, e nós bombardeando nossas células com as nossas emoções desencontradas. Então, se somos deuses com letra minúscula, nós seremos deuses, né?
nós vamos ter que trabalhar todo esse psiquismo para que ele realmente possa, um dia, ter uma amplidão de consciência que nem precise mais reencarnar. Vai continuar na obra, atuando nos infinitos caminhos da criação. Ok? A Márcia queria falar de tabela periódica, mas eu acho que não vale a pena a gente entrar muito no mérito da química, né? Acho que já basta para a gente, né? Isso aí, essa parte. Vamos escutar o Divaldo, então. Eu trouxe para vocês dois pedacinhos de palestra de Divaldo que tem a ver com o que nós estamos falando. Nós temos experimentado num dia ou no outro uma certa melancolia, uma certa nostalgia, uma certa tristeza inexplicável à lógica superficial, mas que tem uma explicação muito profunda nas lições transcendentes e científicas da doutrina espírita. Desse modo, nós nos pertencemos, e quando rompemos os liames do pertencimento, naturalmente nós desajustamos e nos tornamos um fardo na economia social, porque somos um bloco. Esse bloco é examinado hoje, através das melhores teorias a respeito do universo, como sendo a teoria do todo. No universo há uma unidade, o todo, e nós somos as células desse todo, como as células hepáticas que vão constituir o rim, como os neurônios cerebrais, que se vão transformar em antenas para as neurocomunicações, da harmonia de cada uma dessas células, que é o indivíduo, mas é um coletivo no órgão. Nós temos um indivíduo no coletivo criatura humana. Mas essa criatura humana não é independente, ela também pertence ao todo. Asseverava Gandhi, por exemplo, se numa casa existe uma pessoa pacífica, a casa termina pacificada. Se numa rua existe uma casa onde reina a paz estabelece-se na rua. Se numa cidade que tem uma rua de paz, essa paz prospera, mas cedo ou mais tarde, a rua, a cidade, tornam-se verdadeiros veículos de paz, e sucessivamente. E quando lhe perguntaram qual é o caminho da paz, ele disse: a paz não tem caminho, a paz é o caminho. Então nós constituímos um todo hologrâmico. Uma parte desse todo apresenta o todo no holograma. E esse holograma apresenta qualquer parte. E é curiosa essa tese, porque ela tem aproximadamente 2.700 anos. Quando Anaxágoras, o grande filósofo pré-socrático, fez-se conhecer dizendo que o todo é constituído de partes e que em toda parte existe um todo. Então nós hoje somos muito importantes por tudo que acontece no planeta, no sistema, na galáxia, no cosmo. E recentemente, o pai moderno da física quântica, paralisado, que se comunica através da computação e do movimento dos olhos, estabeleceu que se uma pluma flutuando na margem do Oceano Pacífico cair na Terra, esta queda vai influenciar através de ondas todo o cosmo. Imaginemos 7.200.000.000 de mentes trabalhando desordenadamente, cada uma com seu egotismo, e cada uma o individualismo, que se deseja separar do todo o panorama trágico que nós temos. Então, esse notável Helling propõe que a família universal é uma parte da nossa vida e que nós fazemos parte desse todo universal. Na hora em que nós nos conscientizamos, e isto não é religião, é psicologia, nos conscientizamos de que a parte deve ser nobre para que o conjunto seja perfeito, a humanidade se torna feliz. Porque mesmo o desatino, o infortúnio
que por acaso aconteça com alguém vai minimizado pelo aluvião de ternura, de solidariedade, de amor que invade aquela alma, momentaneamente sacudida por um afastamento muito rápido. Mas a segunda lei, ele estabelece a ordem, e essa ordem desapareceu em nossas famílias. O pai, em primeiro lugar, a mãe, em segundo, depois os filhos, mas no meio dos filhos, o mais velho, até o mais novo, e em ordem continuada, os familiares mais próximos, os mais distantes, constituindo uma constelação de um sistema que se chama família. Perceberam? Nós estamos falando disso desde o início, né? Essa união familiar que os habitantes desse planeta buscam, né? E só vão conseguir na paz, no amar ao próximo, amar aos inimigos e olhar para o próximo como a nós mesmos, é que vai trazer essa felicidade que a gente busca. Então, Jesus é o nosso pastor, e nós as ovelhas que estamos na sua seara. Então ele plasmou esse planeta e a nós todos. E enquanto nós não estivermos aptos a seguir o caminho da evolução, ele vai continuar nos ajudando a crescer, né? Então, Divaldo aqui comenta bastante esse aspecto da necessidade da união, do crescimento de uma sociedade na medida em que as pessoas da sociedade pensem de uma forma uníssona. E a gente vai perceber isso no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, normalmente nós vamos para cidades espirituais que nós estamos aptos a entrar com o nosso psiquismo. Dependendo de como estamos vibrando, somos atraídos por mundo A, B ou C. Se sairmos daqui em perturbação, passaremos pelo umbral, como o André Luiz no filme conta, que nada mais é do que um processo de desequilíbrio, né? Um momento de desequilíbrio que ele plasma e é carregado, é levado para esse tipo de vibração. E ele passa por um processo até que ele possa dar continuidade à sua existência. Agora vamos ouvir outra fala de Divaldo, que vai falar sobre um outro assunto que tem a ver com o que nós estamos estudando. Cada um desses seres elemental não vai ser um indivíduo. Esse grupo se vai fundir em determinadas individualidades em alguns milhares de séculos. Daí eles não têm uma condição inteligente, porque eles são manipulados. Na doutrina da Umbanda, como da Quimbanda, eles são chamados orixás, ou exus, aqueles que beneficiam os orixás e aqueles que perturbam os exus. A tese está correta, porque esses benfeitores da natureza envolvem-nos de acordo com nossos pensamentos. Se nós temos pensamentos edificantes, nós atraímos essa força cósmica que passa a girar em torno de nós. Se os nossos condicionamentos são negativos, atraímos aqueles primários que estão também trabalhando nas leis da natureza com o fim de destruí-las. E eles perturbam, geram sem consciência problemas graves em nós. Segundo aquelas duas doutrinas, a Umbanda e a Quimbanda, há recursos para fazer o bem, para fazer o mal. O Espiritismo discrepa um pouco, porque aqueles que pretendem fazer-me o mal não têm forças para consegui-lo. Eu sou solteiro. Vamos dizer que há 30 anos alguém se apaixonou por mim e recorreu à magia, à feitiçaria, para me desviar do meu caminho de dedicação ao espiritismo e construir um lar, ter uma família tradicional. Então está mudando o meu destino. O meu destino, a minha existência atual, seria ter a família universal, ter os filhos de outros corpos. Eles estiveram aqui
no dia do nosso seminário, do aniversário, em mais de 40. Um deles veio me mostrar a bisneta. Pode haver maior felicidade de, numa existência, de contemplar um bisneto, ainda mais de um menino que sofreu mal de Pote. Ele tinha problema na coluna e era baixinho, recurvado. Tecnicamente morre até os 7 anos. Ele deve estar com 60, porque tomou passes a vida inteira, tomou água fluidificada, mudou totalmente o esquema da doença. Ele veio com o karma da doença de Pote, mas não tinha o objetivo de morrer logo, dependeria da sua vida. E estava tão jovem, tão jovial, que eu me espantei. Fazia alguns anos que eu não via. Então, esses espíritos, esses elementais, tomam formas humanas. Muitas vezes eu desço aqui ao nosso lago, onde existem muitos, por causa das águas da nossa floresta. Aliás, um dia que os senhores puderem, deem uma volta. É um recanto encantador. Para quem mora em apartamento, venha passar uma tarde, traga seu pão, porque vai comer e vai também dar aos patos, aos gansos. Cuidado com os gansos, eles ainda não são espíritas. E é preciso chegar baixinho, jogar um pedacinho de pão, conquista pela boca. Então é um lugar assim de paz que nós construímos. Exatamente, alguém está atormentado, vai para o recanto de Joana, senta-se no jardim, sai deste mundo, entra em contato com a natureza, vem aqui ao nosso lago, tem todos os cuidados possíveis, ter onde sentar, onde parar o carro, onde reflexionar e onde ver a natureza, os peixes de vários teores, e ver o martim pescador, que é um peixe muito curioso, ele fica lá no alto da árvore, e de vez em quando ele dá uma descida, pesca um e sai. Eu já tinha vontade de estrangular o martim pescador, mas aí Joana disse, você mata ele, e vai matar os martins pescadores do mundo inteiro. É a lei da vida notável. A morte de uns ajuda o outro. Dependemos ainda até o momento em que possamos aspirar a energia, a vitalidade que vem do sol e, consequentemente, de todos os astros. Desta forma, nós poderemos contribuir para que os elementais progridam. Eu tive um amigo aqui na Terra, em Zurique, que era um grande construtor, um dos mais notáveis arquitetos da Suíça. Ele construiu uma igreja tão normal que a torre da igreja teve que ser construída à parte. E é célebre, é um dos grandes arquitetos mundiais. E ele tinha um elemental que se elevou além daquela massa constituído de outros. E então, na sua residência, muito bonita, nos arredores de Zurique, ele tinha um jardim e um pomar. E um dia ele testou minha mediunidade de uma forma muito gentil. Venha ver meu jardim, venha ver meu pomar. E antes do almoço, nós andamos pelo jardim muito bem cuidado, pelo pomar muito bem trabalhado. E sempre ele me olhava para ver onde eu estava olhando. Porfírio perguntou assim, o que é que você gostou mais no jardim e no pomar? Eu disse, de Rafael. Ele disse, mas Rafael é o elemental que toma conta. Já esse espírito tomava conta do jardim e do pomar do querido amigo, que já desencarnou. Ele era mais idoso do que eu, desencarnou uns 10 anos. Então, nós também temos o nosso elemental, que na Umbanda seria o nosso orixá, ou nós temos também o nosso Exu, o nosso perturbador, nosso obsessor. Daí a doutrina dos elementais, que é uma doutrina filosófica, pode ser reduzida a estas poucas frases. E aí, gente? Interessante, né? Falando sobre os elementais, né? Aí a gente já começa a sair da matéria bariônica. Saímos da matéria bariônica. Mas de que nós somos feitos? De que é formado o nosso corpo físico? De 6 trilhões de elementais, né? Então nós estamos cercados pelos elementais, por essas energias
que em algumas religiões são usadas para o bem ou para o mal, como ele falou. Alguém já ouviu falar em trabalho de encruzilhada, por exemplo? Aquilo é uma ilusão? Não. Ali, naquele material que é colocado por alguém que queira fazer o mal, por exemplo, para outro, os espíritos, os elementais ficam ali ávidos por matéria, por aquela energia que está ali, e eles recebem como prêmio ir lá e atacar a quem a gente, pelo pensamento, pede. Então nós somos corresponsáveis por isso, seremos cobrados, né? Agora ele fala também dos elementais que estão no entorno da natureza, e nós nem percebemos, nos nossos lares, no nosso trabalho, são psiquismos ainda em fase de preparo, de ampliação de consciência, que estão ali, para o bem ou para o mal. Se nós estamos em desarmonia, eles estão ali insuflando a desarmonia, porque estão afinizados com aquele tipo de matéria mental. Se eles já são elementais um pouco mais preparados, eles vão estar ali também ajudando os grupos que estão buscando na oração, na meditação, ou na vibração maior, momentos de mais amplitude espiritual. Nós somos muito nós estamos muito ilhados aqui no mundo material. A matéria faz com que a gente diminua muito os sentidos que nós conseguimos usufruir. E com isso não percebemos nada que está à nossa volta. Às vezes nos nossos lares estão acontecendo coisas drásticas, não sabemos exatamente porquê, achamos que é uma coisa e é outra completamente diferente. E muitas vezes um evangelho ou uma leitura edificante é capaz de amortizar e amenizar muita coisa. Então nós estamos aqui, na verdade, estudando tudo isso com o objetivo de nos prepararmos, né? Para que no futuro as nossas dores, as nossas dificuldades sejam menores. Porque na medida que a gente consegue superar os desafios que nos chegam, através da doença, através das dissensões, das perdas, né, de entes queridos, nós vamos fortalecendo esse nosso psiquismo a ponto de estarmos num estágio tão mais alto de percepção que nós vamos entender que tudo isso é natural, como ele diz. Nós ainda nos desequilibramos com as dificuldades que nos chegam, com as doenças, com tudo que nos acontece de negativo, que a gente chama de negativo. Mas nós sabemos que tudo tem um porquê. Tudo é para que a gente possa progredir. E se a gente persevera e percebe o recado, né, a mensagem está sendo passada, nós progredimos. Porque aí nós vamos olhar para o problema, ou para o desafio, como uma forma de oportunidade que nós temos para crescer. Tá ok? Então, eu quis trazer esses dois relatos aí do dia, para que a gente possa ir ampliando um pouco mais o nosso entendimento do que está fora da matéria bariônica, porque nós não estamos aqui para ficar estudando matéria bariônica, né? Porque a matéria bariônica nós sabemos que é uma passagem, né? Se o mundo espiritual é o verdadeiro, nós entendemos isso, não vamos ter contato com a matéria bariônica. A matéria que está nos mundos espirituais não é a matéria bariônica. Não tem hidrogênio, não tem oxigênio. Por quê? Porque a matéria que existe lá fora e que faz com que os mundos sejam plasmados, as cidades espirituais, é uma matéria psia, uma matéria que nós não entendemos ainda. Ela está fora dessa escala do hidrogênio, antes do hidrogênio e depois do urânio. É uma matéria que nós não conseguimos perceber enquanto encarnados. Na medida que a gente desencarna e amplia os sentidos, que são os sentidos reais, dependendo da nosso estágio de percepção, nós vamos, com essa ampliação,
percebendo muito mais coisas do que nós percebemos aqui, enquanto 5 sentidos apenas, né? Enquanto esse mundo material que nós vivemos, que é completamente ilusório. Mas, por enquanto, é o que temos e serve, com certeza, para o nosso crescimento. Bom, do éter aos corpos radioativos. Aqui ele vai falar, quem quiser ler, leia. Ele vai falar de alfa, beta, gama, vai falar de... Nós até falamos um pouco disso, à medida em que nós falamos de Big Bang, de início de toda a existência desse cosmos, desse universo. E os corpos radioativos, nós já falamos sobre a tabela periódica. O urânio, por exemplo, é uma evolução da matéria que chega ao ponto onde aquela partícula, aquele elemento já está em processo de degradação. E quando ele degrada, ele expande e esparge elétrons, energia, raios gama e outros elementos que ele esparge para o universo. Olha a troca e a alimentação de outros orbes acontecendo através da evolução de um planeta como a Terra, por exemplo, que já fabrica elementos pesados como urânio e tem o objetivo de, no mesmo processo de extinção, como nós conhecemos, do nosso corpo físico, esses elementos se extinguem para a criação de novos mundos, novos elementos e novos psiquismos que vão, aos poucos, ampliando e crescendo. Então, o capítulo 14 fala do éter aos corpos radioativos. O capítulo 15 fala da evolução da matéria por individualidades químicas, o hidrogênio e as nebulosas. Nós falamos sobre isso aqui também, né? Então, todas as nebulosas, todas as estrelas têm hidrogênio, porque o hidrogênio é a matéria primordial, matéria bariônica primordial. Tanto, por isso que ele está na posição 1 da tabela periódica. Ele só tem um próton, um nêutron e um elétron. Uma estrela, ela é formada por, dependendo do volume da estrela, do tamanho da estrela, são 4 trilhões de partículas de hidrogênio misturadas com hélio em fusão ali constante. Essa fusão é à toa? Na verdade, aquilo ali é um sol criando novos elementos, criando novos mundos, alimentando. Nosso sol nos alimenta. Nós podemos viver sem o sol? Não podemos. Se o sol apagar, o que acontece conosco? Vamos juntos, materialmente falando, né? Então, vocês percebem que a nossa existência aqui no planeta, ela depende desse conjunto que nos cerca, inclusive os outros planetas, porque há um equilíbrio, né, de forças que fazem com que os planetas girem em torno do Sol, as forças de atração, né, e que qualquer variação que tiver na aproximação do Sol à Terra, ou vice-versa, é passível de eliminar toda a raça humana no planeta. Então, a nossa estada aqui é única, porque nós estamos aqui, como a gente fala, que estamos na 23ª hora e 59 minutos da existência do planeta. Estamos nós aqui habitando esse planeta. As outras 23 e 59 minutos foram a preparação para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos como seres. Então, há toda uma preparação do pai para que seus filhos, os que vão se destacando, possam ter as suas funções na obra. E qual é a função da gente na obra? Como o Divaldo falou, os elementais, nós já podemos manipular elementais. Nós já manipulamos elementais. Na medida que nós meditamos e emanamos energias positivas para um doente, nós estamos mandando elementais, ectoplasma e elementos que são curativos, que nós não sabemos manipular, mas a espiritualidade que nos cerca pega aqueles elementos e vão lá e fazem
a cura que precisa ser feita naquela pessoa. Isso materialmente falando ou espiritualmente falando, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui em 20 e poucas pessoas, mas esse auditório com certeza está cheio, está lotado de espíritos que estão tentando aprender, tentando progredir. Principalmente os que estão aqui no planeta. Porque os que estão aqui no planeta, muitas vezes, ainda estão arraigados a questões aqui do planeta. Porque se já tivessem se desprendido, eles não estariam aqui. Muitas vezes eles estão nas nossas casas, ligados aos nossos problemas. Muitas vezes nós os atraímos pelas nossas dificuldades, nossos pensamentos equivocados, nossas agonias, nossos desequilíbrios, nossa falta de atenção à espiritualidade, a Deus, a nos ligar. E muitas vezes eles se locupletam daquela situação e estão ali, onde a gente vive. Muitas vezes você fala assim, porque tem um obsessor. Não, muitas vezes nós somos os obsessores, nós é que estamos atraindo eles. Por que eles não saem? Por que eles não vão para o plano, para a cidade espiritual que os convém? Porque eles ainda estão arraigados aqui. Uma pessoa muito apegada à matéria, que passou a vida inteira olhando só para o dinheiro, para as posses, ele não consegue aceitar que tudo que ele construiu, alguém vai usufruir. Ele não tem mais domínio sobre aquilo. Pensem. Você passou a vida inteira ali, naquela ganância, dominando tudo e controlando tudo. Não pode, isso aqui é meu. Aí você desencarna. Você continua. Para onde você vai? Você vai continuar ali, vibrando e trabalhando naquele grupo que você, muitas vezes, fica, inclusive, criticando, porque você vai ver coisas que você não faria. Não, isso não é para fazer, pô, é tudo errado. E você fica ali preso. Quando acabou teu tempo, vai à luta, se solta, progrida, vai para uma cidade espiritual que o convém. Esquece essa vida que passou, porque foi um aprendizado e morreu ali. Não devemos continuar apegados às coisas que deixamos, às pessoas que deixamos. É bem difícil de falar isso, né? Porque a gente tem um apego muito forte, né? Imagina perder um ente querido, é uma coisa assim inimaginável, um filho. É muito triste. Mas, na medida que nós formos nos entendendo, nos aceitando e aceitando o Pai, a gente vai entendendo que nada é por acaso. O Divaldo falou da pluma, né, que cai no oceano, que reverbera, aquele tocar no oceano gera energias cósmicas, vibrações cósmicas. Imagina nosso pensamento, nossas ações, nossas agressões, como isso tumultua a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa existência, né? E muitas vezes a gente passa a vida inteira vibrando dessa forma, né? Não aceitando a oportunidade que tivemos de estar naquela família, de estar aqui encarnados, como a gente reclama, né? O trânsito hoje está ruim. Porque está chovendo. Porque não sei o quê. Porque eu estou com dor aqui. Porque eu estou com dor ali. Isso aqui não dá certo. Gente, nós estamos aqui encarnados. A oportunidade que nós estamos tendo é ímpar. Imagine quantos milhões, bilhões de espíritos, são 28 bilhões, segundo a espiritualidade, de espíritos em torno da Terra. E só 7 estão encarnados. Esses outros 21, acredito que tem uma boa parte que sejam mentores, que estão também ajudando a gente, né? Mas uma grande maioria é desesperado para reencarnar, porque porque querem usufruir da matéria, né? Quer desencarnar, mas continua sendo canudo dos outros, né? Usufruindo da droga que a pessoa está usando. Ele é uma pessoa viciada em droga, desencarnou, vai continuar buscando. Onde é que eu tenho? Aquele garoto ali está usando maconha, está usando cocaína, ali que eu vou ficar. Aí fica ali atazanando o moleque, ou a pessoa que está no processo de drogadição. Não é por maldade, não. É porque ele precisa daquela energia que ele perdeu, ele está viciado. Deve ser uma agonia muito grande. E quando eu falo isso, eu não falo só para as drogas ilícitas, eu falo
para as nossas drogas existenciais mesmo, né? Quem gosta de viver na agressão, no desequilíbrio, não consegue viver na paz. Muita gente fala assim, vou ao centro espírita, que nada. Lá é uma chatice danada, porque a pessoa não tem... A sua essência não está longe de querer paz e harmonia na sua vida. Ele quer muito mais aproveitar a vida e estar na gandaia, como se fala, né? E usufruindo do que é efêmero, até chegar uma dor, até chegar um momento de chamamento, que aquela pessoa acaba revendo a sua condição. E todos nós somos chamados, né? Acho que todos, sem exceção, já passamos e vamos continuar passando por vicissitudes, porque ainda somos espíritos em processo de evolução, não parece ter provas e expiações, não temos ainda a maturidade espiritual para, sem os processos de dor e de dificuldade, progredirmos. A tendência ainda nossa é de desacomodar. Tá tudo bom? Que beleza. Eu não vou mais ao centro, não. Tá tudo tão bom na minha vida. Vou ficar indo lá para quê? Tá ótimo, vou para a praia, vou viajar, vou aproveitar a vida. Aí acontece uma dor. Volta lá, meu filho, vai lá fazer seu atendimento fraterno, tentar se entender o que está acontecendo na sua vida. E assim é o processo educativo. Bom, eu vou continuar aqui, porque assim, esse livro é muito pesado, né, como vocês sabem, e ninguém está aqui querendo entrar no detalhe dele, que não quiser, porque senão fica chato, a pessoa até desiste, porque realmente ele é muito complicado. Se você começar a ler, como você lê Joana, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, mas tem que ler com atenção, tem que começar a se familiarizar com o que ele está falando aqui, e aí aos poucos você vai absorvendo o que está sendo falado. Mas eu sei que vocês estão tendo contato pela primeira vez. Alguém já tinha lido Pietro Baldi? Ninguém, né? Então é assim mesmo. Mas, na pior das hipóteses, desperta a gente para as questões que muitas vezes no Pentateuco não fala. Por exemplo, Divaldo falou de elementais. Alguém já leu na Gênese um relato de uma flor? Tem lá um psiquismo chamado Hermani, que ela é um elementar que toma conta, que faz parte de um grupo vegetal. É um elementar que está no mundo vegetal e já se manifesta mediunicamente. Olha que coisa interessante. Está lá na Gênese, pode procurar. Tem outros elementais que a Gênese mostra, né? Jesus, quando aplacou aquela tempestade, o que ele fez? O que estava ali à volta dele? Aquela agitação do mar, o barco quase afundando, as ondas enormes e tempestade. Esses locais, tem muitos elementais ali trabalhando, responsáveis por essas questões, cataclismas. E no mundo vegetal também. Há muitos elementais. A questão dos gnomos e todas as histórias que a gente escuta, né, que a gente chama de folclóricas, na verdade são elementais, que já estão na forma até pré-humana, e ainda vivem nas florestas, alimentando já psiquismos em forma de quase humano. São pequenininhos e tal. Quem tem a evidência percebe. Francisco cansou de mostrar para a gente, né, falar para a gente os elementais que ele via passando na cabeça dele. Enfim, ele era muito ligado ao mundo animal, né? Então ele tinha essa facilidade de percepção mediúnica que via esses elementais. Então eles estão à nossa volta. Então, o que a gente pode levar daqui hoje? Que a gente procure exercitar a nossa mente para que a gente possa atrair. A gente fala assim, vou atrair coisas positivas. O que é coisas positivas? Pensamentos positivos. Mas com que objetivo? Para que o que está em meu entorno seja bom,
seja harmonioso, seja de paz, que eu possa ajudar as pessoas a chegar a esse ponto. Às vezes eu falo aqui, porque o mundo agora está voltado para a questão ambiental. Não vamos poluir, não vamos... A poluição ambiental é uma coisa material, jogar lixo e tal. Nós vamos chegar a um ponto de percepção, com os seres existenciais, que nós vamos estar preocupados com a poluição espiritual. Um pensamento equivocado ou em desalinho que eu mando para qualquer um de vocês, ele vai para vocês. E dependendo de como tiver a vibração e a percepção de cada um de vocês, há uma absorção. Então, se nós sabemos já disso, sabemos da nossa responsabilidade de emanar, somos co-criadores. Estamos emanando partículas elementais. Os elementais não são só os gnomos, as fadas, os pré-humanos. São elementos muito infinitesimais, a nível de partículas, atômicas, espirituais, que não estão nessa tabela periódica, que muitas vezes fazem parte do nosso perispírito. Quando desencarnamos, nós não vamos com o corpo físico, aparentemente, com as feições físicas. O que é aquilo? Aquilo é uma matéria que vai, vamos dizer assim, é o invólucro do nosso espírito, do nosso psiquismo. É o perispírito que, na verdade, é a matriz, é a nossa essência materializada numa matéria ainda quintessenciada, que nós não percebemos. E essa matéria quintessenciada é que é a matriz do nosso corpo físico. Então, desencarnou o corpo físico, continua o perispírito, numa matéria que a gente chama de matéria psi, que ela vai ser descoberta no futuro, talvez longínquo. O ser humano vai entender que não existe só essa tabela periódica, que há muito mais coisa além disso. Mas isso só vai acontecer na medida que nossa sociedade estiver mais preparada e mais harmonizada. Porque não existe a pessoa fala assim, eu descobri tal coisa. Não existe isso. As descobertas já estão no universo. O que existe é revelação. Então, você está apto a receber essa revelação? Você vai receber. Está preparado? O orbe está preparado para aquela revelação? Tá na hora? Toma. Quem que vai trazer a revelação? Quem estiver mais preparado harmonicamente e intelectualmente para absorver o que vem da espiritualidade. Aí vem Einstein com a teoria da relatividade. De onde ele trouxe isso? Do sonho. De onde veio isso? Né? Mas era uma pessoa que estava apta, estava preparada, tinha essência, tinha cabedal, inclusive de conhecimento científico, para receber a informação e transmitir, porque também tem essa dificuldade. Uma coisa é receber uma mensagem numa linguagem espiritual e traduzir isso na linguagem verbal. Tudo isso é um processo complexo. Então ele estava pronto, né? Assim como muitos cientistas que descobrem as diversas... Descobrem não, que recebem as revelações, é porque eles estão preparados. Está na hora do orbe crescer. E olha, nós vamos ter, nos próximos 50 anos, muita novidade. Um mundo, como alguém falou, daqui a 30 anos, né? Daqui a 30 anos nós vamos olhar para trás e falar assim, nossa, aquele dia lá em 2024, eu era da idade da pedra. Porque... Pois é, mas é exponencial. As novidades que estão vindo por aí, da ciência, vão fazer a gente daqui a 30 anos olhar para trás e falar, nossa, como progredimos. Os James Webb. Cada vez mais, né? Cada vez a gente vai mais longe, né?
E todos os aprendizados que nós, os cientistas, estão trazendo, a espiritualidade está trazendo também, vai nos trazer muito mais conforto. Uhum. Aham. Isso está mexendo com a física, os físicos, porque 128 milhões de anos depois do Big Bang, na teoria inicial, não podia ter aquela complexidade de galáxias. Os elementos eram muito mais rudimentares. E eles estão descobrindo galáxias há 100 milhões de anos depois do Big Bang. Isso quer dizer o seguinte, que a teoria inicial, que as galáxias só começavam a aparecer depois de 30, nós falamos de 13,8, de 5 a 7 bilhões de anos, hoje, há 100 milhões de anos, já tem galáxia complexa. Isso vai mexer bastante com a nossa ciência, porque eles vão chegar à conclusão do que a gente já sabe, que o Big Bang não é o início de nada. Porque a gente fala aqui do menos infinito ao mais infinito, não falamos? Mas como é que pode, se é do menos infinito ao mais infinito, não pode ter um início. O Big Bang é uma teoria que a ciência entende como início, mas nós espíritas não podemos aceitar isso. Porque vem do menos infinito ao mais infinito. O que vem antes dos quarks? Vem as cordas. E tudo assim, astronomicamente maior. Eles falam que as cordas são como uma árvore de 2 metros em comparação com o Sol, em termos de tamanho, de relatividade, né? Assim como a gente fala que um átomo, o centro do átomo está no campo de futebol e o elétron mais próximo está lá na arquibancada, na última da arquibancada. Não. Então tem muita coisa vazia, não está vazio, nada é vazio. Mas as nossas percepções são tão obtusas, tão fechadas, que a gente não consegue perceber nada disso. Está vendo uma matéria como grosseira, né? Mas isso aqui é tudo energia condensada. E que, enquanto encarnados, a gente não consegue perceber. Então, tudo isso que a gente está estudando aqui serve principalmente, primeiro, para a gente poder melhorar e aceitar mais a nossa vida como ela é. Cada um de nós tem seu pacote. E esse pacote tem que ser absorvido, e quanto melhor absorvido, melhor é a nossa chegada lá. E depois a continuidade, porque desencarnar sem um conhecimento mínimo é começar tudo de novo. Então imagina você desencarnar entendendo que já existe plano espiritual, você se preparou até para uma próxima encarnação, na medida que você fez o bem, você trabalhou no seu autoconhecimento, se preparou espiritualmente para ir para uma cidade espiritual melhor. Tudo isso a gente pode fazer ainda encarnado. E, consequentemente, chegar do outro lado, porque a nossa vida é um piscar de olhos, né? Os mais jovens aí, acho que é rápido, né? Acham que tem muito tempo pela frente. Então, vamos piscar o olho, já passou, toda hora de voltar. Então, que a gente possa cada vez mais ampliar as nossas consciências. Tá bom, gente? Foi um prazer. Vamos agradecer, então, a espiritualidade amorosa que nos cercou, aqui a todos, nos ajudou a amenizar nossas dificuldades que trouxemos dos nossos lares, da nossa vida, da semana que passamos, normalmente tumultuada, que possamos levar de volta a harmonia, a paz, as vibrações positivas e o entendimento do que nos cerca, da responsabilidade que temos já de sermos co-criadores e como podemos harmonizar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Mestre Jesus nos proteja, nos ilumine ao longo de toda a semana. Graças a Deus.